Cumprimentamos nossos amados irmãos com muita alegria, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando continuidade aos nossos estudos bíblicos da CPAD. A lição hoje traz como tema Fogo Estranho Diante de Deus, a lição de número 7. Nós vamos estudar esta lição com base no livro de Levítico, capítulo 10, versículo de 1 ao 11. De acordo com a introdução, nós vemos que a história de Nadab e Abiú faz uma série advertência. Deus não se deixa escarnecer. Vai ser apresentado fogo estranho. Aí nós vamos ver logo no primeiro ponto os privilégios de Nadab e Abiú. Depois nós vamos ver no segundo ponto fogo estranho no altar. E nós vamos ver no ponto de número 3, luto no santo ministério. Amados irmãos, hoje nós estamos com uma rica lição, onde nós vamos tratar sobre Nadab e Abiú. O sacerdócio, ou os homens do sacerdote, os homens do templo, os homens que trabalhavam na tenda de Moisés, ou tabernáculo de Moisés. Amados irmãos, nós sabemos que Deus fez o sacerdócio arônico e todos os sacerdotes tinham o privilégio de fazer serviço sagrado a Deus. Com isso, dentro da nossa percepção humana, os sacerdotes eram verdadeiramente garçons. Por quê? Porque eles serviam no altar de Deus, em prol do povo. Com isso, ele apresentava sacrifício, ele queimava a oferta, ele cozinhava, fritava, ele lavava as peças, a bacia, ele lavava a grelha. Com isso nós vemos que até as cinzas da onde? Do altar de sacrifício, as cinzas que eram formadas ficavam 24 horas, depois eram levadas para o deserto. Com isso, nós temos o tabernáculo de Moisés com a primeira peça, altar de sacrifício. Então, é aqui que começa a nossa história, porque hoje nós vamos falar do fogo estranho. Que fogo estranho é esse, irmãos? Vejamos na história de Nadab e Abiú. De acordo com a nossa lição, que nós vamos falar hoje, com o texto na mão, não precisa ir muito longe. A interpretação do fogo estranho está mais perto dos seus olhos do que longe. Não precisa ir atrás de muitos textos que estão ao longo da história. É só ir dentro do contexto, dentro dos versículos que fala do fogo estranho, anteriores e posteriores. Leitura de Levítico capítulo 10, versículo de 1 ao 11. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo. E puseram incenso sobre ele, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que eu não lhes ordenei. Então, nós vemos logo, de início, vamos fazer aqui as peças. Eu tenho o tabernáculo de Moisés, certo? Para entender, nós temos que repetir os desenhos, para poder assimilar melhor esse fogo estranho. Então, eu tinha uma peça fora do tabernáculo,
Na verdade, essa é a parte do átrio, a parte do lugar santo e a parte do lugar santíssimo. Eu tinha no átrio o altar de sacrifício e eu tinha a bacia, bem por aqui, ó. Aí eu tinha aqui a mesa dos pães e desse lado o candeeiro, candelabro. E aqui nós tínhamos uma arca da aliança. Aqui nós podemos observar, irmãos, que tem 3 peças. Aqui nós temos 2 peças, ó. Aqui nós temos 3 e aqui nós temos uma, totalizando 6 peças. Nós vemos que o fogo que era queimado no altar continuamente pela manhã e pela tarde, por isso que está escrito que o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Então, o altar era verdadeiro. O altar de incenso também era verdadeiro. Verdadeiro. Nadab e Abiú também eram verdadeiros. Eram sacerdotes, porque eram filhos de Arão. Então, onde está o fogo estranho se eu tenho altar de sacrifício verdadeiro, o fogo também verdadeiro, o altar de incenso também verdadeiro? Os dois, Nadab e Abiú, também são verdadeiros, porque são sacerdotes de Deus. Então eles são santos, porque foram chamados ao sacerdócio. Com isso, onde está este fogo estranho, irmãos? Será que nós vamos ter que fazer um outro altar, bem por aqui, um altar aqui, e dizer, não, está aqui um altar falso, então eles vieram para cá, pegaram o fogo falso do altar falso? Isso é forçar demais a interpretação do texto. Por quê? Vamos lá? Versículo de número 1, leitura bíblica em classe. Ó, versículo de número 1. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e puseram incenso sobre ele, e trouxeram fogo estranho perante o Senhor, o que não ordenara. A palavra não ordenara. Então, logo aqui nós já iniciamos que o fogo estranho era exatamente o que? A rebelião de Nadab e Abiú. Nadab e Abiú sabiam perfeitamente que não estavam autorizados naquele momento. Eles eram filhos de Arão, mas Arão era o sumo sacerdote. Chegaria a vez deles, porém eles sabiam previamente que não estava autorizado. Como é que eu posso ver que eles não estavam autorizados? Leia de novo o texto. Eu não lhes ordenei. Versículo de número 1. Eu não lhes ordenei. Então, meus amados irmãos, como saiu essa rebelião do seu coração a ponto de eles profanarem o lugar santo? Porque Deus foi muito misericordioso. Por quê? Porque logo no altar de sacrifício, eles não morrem. Eles vão morrer lá dentro, no lugar santo. Então Deus, Ele segura a vida deles aqui. Depois é aqui que eles vão morrer. Com isso, vocês observem que eles não vieram sacrificar. Então o sacrifício que eles vieram fazer foi pegar fogo. E o fogo que eles pegaram, não houve sacrifício, não houve derramamento de sangue. Então era o fogo sem sacrifício, era o fogo sem oferta, era o fogo sem sangue. Não adianta ter fogo se não tiver o sacrifício. Com isso nós podemos observar
Que quando, isso aqui é forte, veja aqui, quando Nadab e Abiú vão com fogo, certo? E coloca aqui o seu incensário, e ele também, porque o sacerdote, ele tinha um incensário móvel, manual, que levava na sua mão, e quando ele chegava aqui, tá certo? Ele colocava fogo aqui para poder fazer fumaça, ou seja, havia um incensário também dentro do lugar santo, que fazia fumaça a fim de que somente Deus pudesse aparecer com a sua glória. João disse que ele cresça e eu diminua. Então Deus ali havia de aparecer na nuvem. Então o sacerdote não poderia aparecer, mas somente Deus poderia aparecer. Por isso que o Salmo diz: em meio às trevas, Deus trouxe a sua luz, porque ele vinha nas trevas, na escuridão do lugar santíssimo, porque só Deus tinha a própria luz para o sumo sacerdote. Glória a Deus. Então veja, meus amados irmãos, como ele não apresentou sacrifício, mas ele veio com incensário pegar fogo. Então Deus vai trazer um juízo eterno. É muito forte isso aqui, irmãos. Um juízo eterno. Eles vão sofrer juízo. A morte vai vir. Deus vai mandar fogo como um juízo eterno e vai fulminar os dois no lugar santo. Se lembra de Safira? Nós vemos que ela era esposa de Ananias. Se lembra do juízo eterno que ela sofreu quando viera a mentira e Pedro disseram que estavam mentindo contra o Espírito Santo? Veja que história parecida, irmãos, porque vieram dois jovens e levaram os corpos de Ananias e Safira. Com isso, essa história de juízo eterno ainda passou para o Novo Testamento. Temos muito cuidado. Então, meus irmãos, a primeira coisa que é considerado como fogo estranho é que eles desobedeceram a Deus porque Deus não havia ordenado. Há muitos líderes que não são ordenados por Deus, mas são líderes. Com isso, a rebelião é um pecado que a Bíblia diz que se iguala com o pecado de feitiçaria. É terrível isso. Mas voltamos para cá. Nós vemos, meus amados irmãos, que Nadab e Abiú, como não ofereceram um sacrifício a Deus e levaram o fogo para cá, então Deus transformou o altar de incenso em um verdadeiro altar de holocausto, em que as vítimas eram os próprios sacerdotes. Muito forte isso aqui. Os próprios sacerdotes, Nadab e Abiú, foi a própria vítima que morreu fulminado, como se fosse um holocausto, e aqui como se fosse um altar de sacrifício. Se eles não obedecem a Deus naquilo que está prescrito, Deus usará o prescrito, que é o juízo eterno, juízo com a morte, trazendo a morte, e ele vai cumprir o que está prescrito do juízo eterno. Irmão, um segundo motivo para que eles viessem a apresentar o fogo estranho. O primeiro é que eles não receberam ordem do Senhor. Aí a pergunta: por que que eles desobedeceram? Resposta: volte para a sua lição. Versículo 8, 9 e 10. Levítico capítulo 10. Nós estamos estudando a leitura bíblica em classe. Diz assim, irmãos:
E falou o Senhor a Arão, dizendo: olha, depois que eles morreram, olha a revelação da desobediência do verso 1. No verso 1 eles desobedeceram porque o Senhor não autorizou. Aí no versículo 8, o Senhor fala a Arão, e no versículo 9: vinho ou bebida forte, tu e teus filhos, contigo não bebereis, quando entrares na tenda da congregação, para que não morrais. Veja se não está relacionado à morte, à bebida. Estatuto perpétuo será entre vossas gerações. Verso 10: para fazer diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo. Então, a maior arma de um sacerdote era o discernimento. Ele tinha que estar sóbrio, com a mente limpa, sem nenhuma contaminação de bebidas embriagantes, que saía ele da disciplina do seu caráter, porque é ele, o sacerdote, que decidirá o que é limpo do que é impuro, do que é profano. Então o sacerdote sabia muito bem que ele tinha que discernir. Por essa razão, não poderia beber bebida embriagante. Por que que eles desobedeceram no versículo 1? Porque eles primeiramente tomou bebida forte, se embriagaram com vinho. É o contexto da história, irmão. Nós não podemos fugir disso. Então, meus amados irmãos, nós podemos ver que este foi o motivo que levou Nadab e Abiú a desobedecer como forma de rebelião aquilo que o Senhor não autorizou. Não é porque é filho de sacerdote, de sumo sacerdote, que agora tem que fazer sem autorização. Precisa da autorização, porque a obra é de Deus e não do sacerdote. Então, meus amados irmãos, nós podemos ver que os sacerdotes tinham sim essa responsabilidade do discernimento entre o que era santo do que era profano. Se o sacerdote era santo, não poderia apresentar algo profano, porque ele tornaria profano. Então, quando ele bebia bebida vinho, não sabia ele calcular matematicamente que o santo tocando no profano ficava profano. Glória a Deus. Então o santo tem que tocar no que é santo para ser santo mais ainda. Sede santo porque o Senhor vosso Deus é santo. Com isso, meus amados irmãos, nós vamos ver lá na frente, onde a nossa lição vai tratar sobre que o sacerdote, o Arão, sumo sacerdote, não poderia prestar luto. Só que o texto diz: salvo se for familiar, parente, ou seja, poderia ser um filho, que é os parentes mais chegados. Por que o luto foi proibido? Para que eles não celebrassem o luto em relação ao filho, que Nadab e Abiú eram filhos de Arão. Porque essa morte aqui foi morte de juízo, irmãos. Foi um julgamento em cima da rebelião. Então, quando a morte é por rebelião, não tem exceção. Pode ser filho. Por que não tem exceção? Porque o sumo sacerdote está acostumado a apresentar vítimas a Deus inocente, limpa. Ele não poderia estar perante um morto para prestar um luto, mesmo sendo da sua família, se
a pena fosse um castigo da rebelião. A Bíblia é fantástica. A Bíblia é maravilhosa, porque ela mostra que se fosse familiar inocente, ele poderia, mas como foi por rebelião, não pode. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, nós podemos observar no Levítico capítulo 21, leia aí, Levítico capítulo 21, não contaminarás com nenhum morto. Aí salvo. Então, meus irmãos, ele não podia assistir à morte se fosse uma morte de um rebelde. Vamos para frente? Glória a Deus. Então, meus amados, nós vamos agora para Levítico capítulo 10, versículo de número 6, quando está escrito que o Senhor falou para Arão e aos seus filhos Eleazar e Itamar, dizendo que eles não deveriam rasgar as suas vestes. Normalmente a interpretação mais comum por toda a história é o luto, porque os reis naquele tempo, por tristeza, por luto, se rasgavam suas vestes. Isto era costume e até mesmo a tradição. Mas nós vamos aplicar mais um assunto sobre rasgar as vestes, que é uma revelação. Vejamos. Rasgar as vestes. A palavra rasgar as vestes é a mesma que aparece lá em Números capítulo de número 20 e versículo 26, aonde Deus leva Arão, Moisés, para que passasse as vestes para o sacerdote novo Eleazar, que era o filho de Arão. Então, meus amados irmãos, logo nós podemos ver que versículo 26 do capítulo 20 de Números, que para Arão morrer, o que é que o texto da nossa leitura bíblica de Levítico, capítulo 10 e versículo 6, não rasgarei as vossas vestes para que não morrais. Então Arão só morreu depois que ele despiu das suas vestes. Com isso, o rasgar as vestes, conforme o texto originalmente é rasgar, lá em Números capítulo 20, versículo 26, onde fala despir as vestes de Arão, aí nós vemos que o sacerdócio foi passado para Eleazar. Com isso, o Arão agora poderia morrer porque as suas vestes foram rasgadas. Porque se não rasgasse, não poderia morrer. Com isso, rasgar as vestes representa passar o sacerdócio. Quer prova? Vocês não vão aguentar. Mateus capítulo 26, versículo 65. Leia. Veja se o sumo sacerdote do tempo de Jesus não rasgou as suas vestes. Irmãs, eu vou falar aqui por revelação. As vestes do sumo sacerdote foram rasgadas. Mas estava escrito na lei, veja na sua leitura bíblica, sempre voltando para você ver: não rasgarei as vossas vestes, nem tu nem teus filhos. O sumo sacerdote não poderia rasgar as suas vestes. Então, rasgar as vestes tem um sentido mais profundo de passar o sacerdócio.
Aí você me pode perguntar, quem é o sacerdócio, ou sacerdote, o sumo sacerdote, depois de Anás e Caifás? Só tem um, chamado Jesus Cristo. É forte isso aqui, irmão. Sabe por quê? Porque Jesus, ele sai do Getsemane, vem para o Calvário. O sacerdote tinha que apresentar sangue? Jesus apresentou o sangue dele. No altar, o Calvário. E ainda mais, que o sacerdote não poderia beber vinho. Aí você pode me perguntar, mas Jesus tomava vinho na ceia. Só que na inauguração do sacerdócio, antes ele participava da ceia. Mas de acordo com o que está escrito em Mateus 26, versículo de número 29, leia na sua Bíblia. Está escrito o seguinte: não beberei mais do fruto da vinha, eu não beberei mais vinho. Isto mostrando que ele tomou o sacerdócio, porque não era para rasgar as vestes, porque a lei dizia que o sumo sacerdote não poderia rasgar suas vestes, e foram rasgadas as vestes do sumo sacerdote, e ele rasgou as suas vestes aqui. Como o rasgar as vestes é passar o sacerdócio, e o sacerdócio vinha de Moisés, certo? Foi instituído um inferior, que é o de Arão. Se encerra aqui, glória a Deus, porque ele rasgou as vestes, e volta o sacerdócio superior para Jesus aqui, porque ele é da ordem superior de Melquisedeque. Então, com isso eu posso ver que Jesus foi o sacerdote depois dessa ordem aqui, levítica. O verdadeiro sacerdócio que estava no projeto e nos planos de Deus. Então vocês observem que Jesus, e não é muito forte, veja o texto aí. Por que que eles não... Veja o que está escrito quando diz assim, ó. Vamos ver o texto? Veja, Levítico capítulo 10, sempre na leitura bíblica em classe. Capítulo 10, versículo de número 8. E falou o Senhor a Arão, dizendo: vinho ou bebida forte, tu e teus filhos contigo não bebereis quando entrares na tenda da congregação, para que não morrais. Então Jesus sabia muito bem que ele ia entrar na tenda da congregação. E para mostrar que o seu sacerdócio estava inaugurado, não poderia beber vinho, porque ele ia entrar no tabernáculo celestial, que o escritor aos Hebreus diz que não foi feito por mãos humanas, da qual com seu sangue ele abriu um novo e vivo caminho. Com isso eu posso observar que na nova aliança, Jesus, ele, ao entregar o seu sangue, o que foi que eles disseram aqui, os da lei, caiam sobre nós o seu sangue. Cair sobre nós o seu sangue, irmão, é voltar à lei de Moisés. É dizer o seguinte, que o sangue seja aspergido sobre nós, que cai sobre nós o seu sangue. O sangue de Jesus não pode ser aspergido, porque Moisés aspergiu o sangue do antigo pacto sobre o povo e sobre o livro. Mas Jesus diz, este sangue é novo, é da nova aliança que eu faço convosco, mas eu não vou aspergir, eu não vou colocar sobre o povo, mas eu vou colocar dentro de vocês. Bebei dele todos. Glória a Deus. Amados irmãos, finalizamos a nossa aula
mas quer continuar assistindo o nosso vídeo extra? Está uma bênção. Vamos continuar esse mistério revelado e também estudar mais uma parte do livro de Levítico. Então, participe das aulas extras. Como? Depositando apenas um valor de qualquer valor. Na verdade, uma oferta voluntária de qualquer valor, você já participa de 14 aulas. Nós já gravamos 5 aulas, 6 aulas e amanhã vamos gravar a 7ª aula. Que Deus abençoe. Fica na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Aperta no like, no joinha, aperte aí para você se inscrever no canal. E também compartilha aí na sua rede social. Deus te abençoe e te guarde. Amém.